Olha, às vezes as pessoas me perguntam e dizem assim: Paulo, por que você tem tanta esperança, tanta fé em uma vinda vindoura? Por que você acredita tanto que existe um pós-vida real, um pós-morte real, tão palpável quanto esta vida que nós vivemos aqui? E ainda com os benefícios de você rever parentes, amigos, você rever aquelas pessoas que realmente em seus corações creram em Jesus, creram como o Filho do Deus vivo. Paulo, eu gostaria de entender sobre isso, eu gostaria. Só em gostar já é um grande passo. Só o querer conhecer a Jesus é um grande passo. Só em querer conhecer já é uma virtude. Por quê? Porque Deus conhecendo os corações, Deus sabe que quando essas pessoas conhecerem a Jesus, ter uma experiência, algo pessoal, a fé é algo pessoal, a fé é algo maravilhoso, que é dado por Deus a todo aquele que se aproxima de Deus, todo aquele que quer Deus, todo aquele que tem o desejo de conhecer a pessoa de Jesus. Às vezes eu fico assim impressionado, como se negar a conhecer alguém tão bom, alguém tão maravilhoso. Eu poderia citar grandes coisas que Deus me fez conhecer através da fé em Jesus, mas pouco iria resolver na sua vida, na vida daquele que tem dúvida. Porque às vezes nós estamos lidando com cristãos, com pessoas que têm praticamente parte de suas vidas, ou a vida inteira dentro desse cristianismo, e no entanto não acredita. No entanto, não crê, no entanto, não vivencia isso em sua vida, não convive com essa esperança. E é uma pena isso, mas mesmo essas pessoas, devemos mostrar a elas que vale a pena buscar a conhecer, vale a pena viver isso. E quando eu falo de buscar a conhecer, é abrir dentro de si, abrir uma porta dentro de si, dentro do seu coração, para que Jesus entre, para que ele possa falar contigo. Olha, imagine você, se você tivesse sido um dos discípulos de Jesus, você tivesse andado com Cristo. Olha, eu imagino que, como naquela época não tinha uma tecnologia em locomoção, não tinha veículo, não tinha carro, não tinha nada, era uma coisa muito rudimentar, muito antiga, talvez, muito rústica. Andar talvez em lombo de animais, e provavelmente os animais daquela época que se andavam naquela região não era em si os cavalos, os bons cavalos de galope, não, mas talvez jumentos, talvez burros, mulas e tal. Então era muito difícil. Então imagina que quando Jesus ele se locomovia de um lugar para outro, levava um tempão. Seja em um pequeno barco à vela, no pequeno barco a remo, seja andando, caminhando, que caminhou muito com os discípulos, e dormiu muitas as vezes nessas caminhadas com o discípulo. Imagine você andando com Jesus, você não perguntaria a ele? Eu imagino que as perguntas dos discípulos feitas a Jesus, com certeza absoluta, não estão escritas na Bíblia. Ou talvez esteja oculta nos pergaminhos, nos livros, nos documentos escondidos, guardados pelo Vaticano. Talvez tenha, mas mesmo que tenha, ainda é pouco. Porque talvez não interessa ao campo religioso, não interessa divulgar isso e não interessa. O que interessa no campo religioso é procurar uma brecha dentro das escrituras que dê base e fundamento à sua religião, à sua igreja, à existência da sua igreja. Isso é que interessa para as igrejas e religiões. Mas, como nós estamos tratando aqui, por exemplo, de um assunto que não é interessante para a religião, mas é interessante para mim, para você e para aqueles que têm dúvida, então eu fico imaginando assim, quantas perguntas, o que perguntaram a Jesus sobre o seu reino, porque Jesus expressa o seu reino, Jesus expressou as suas
moradas eternas, casa de meu pai, tem muitas moradas. Jesus expressou detalhes, talvez detalhes que, ou talvez não no total, na totalidade do que existe no universo de Deus, namorada permanente de Deus. Talvez ele não entrou em grandes detalhes, porque os discípulos ou não iam entender ou não iam compreender. Mas eu acredito que eles fizeram perguntas para Jesus, mesmo ligada ao tempo, ligada a convivência dos dias dele, o contemporâneo ali daquela convivência, daquilo que eles entendiam, do que era real ao redor deles. Mas eu acredito que fizeram perguntas, devem terem feito perguntas que ultrapassaram o que eles viram de Jesus. Eles viram de Jesus, por exemplo, uma cura. Então Jesus cura um paralítico. Gente, se você for romantizar isso e religiotizar isso, você faz as pessoas chorarem, faz as pessoas se emocionarem, e até fazem desses momentos que Jesus teve na vida presente ali nos discípulos, possa ser que a religião faz disso um bom prato para fazer seguidores após si. Mas a pergunta é, será que quando Jesus, eu estou fazendo a pergunta, será que quando Jesus curou um paralítico, eles não foram mais fundo em perguntar para Jesus como se deu isso? Foi um ato, um milagre. Então a palavra milagre, ela entra no campo muito religioso. Milagre. Só na religião acontece milagre. Então o ser humano, ele vive muito cercado dessa linguagem. Essa linguagem, às vezes, ela prejudica a gente a compreender mais. Então imagine Jesus curando um paralítico. Então esse paralítico, e se ele foi, por exemplo, um paralítico por uma lesão medular, que a Bíblia não fala, outro se é de nascença, pode ser uma doença, um sarampo, uma meningite, alguma coisa assim, uma doença, ou uma lesão, já nasceu com uma lesão na medula, ou nasceu, por exemplo, com uma disfunção nos ossos, nos nervos. Então você percebe que para Jesus ter curado um paralítico, ele atingiu o ponto da necessidade. Se era uma lesão na medula, ele foi lá na medula, ele mexeu na medula. A medula recebeu um comando. Esse comando foi dado pelo Criador da medula. Então, o Criador de todas as coisas, como diz as Escrituras, que todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. E eu, com Jesus, eu perguntaria, mestre, quando tu curou aquele paralítico, eu gostaria de conhecer, há uma técnica nisso que lá na tua morada vocês usam, Deus usa, o Senhor vai usar ou usa, é comum? Eu perguntaria. Imagine eu andando com Jesus 2 dias pelo deserto, indo para uma cidade a outra. Olha, se eu não ia perguntar uma coisa dessa. É uma técnica rotineira isso na tua morada, ou isso tu só fez aqui nos nossos dias? E quando tu curou esse homem, ele era paralítico de nascença, mas o que se percebe que ele tinha ossos atrofiados. Eu queria te perguntar que nesse teu conhecimento, nessa ciência do corpo humano, como tu fez isso? Os ossos se mexeram, os ossos voltou para o lugar, como funcionou? Porque para um braço torto, uma perna torta, para ela voltar para o lugar, teve que mexer na estrutura. Como se deu isso? Isso se deu por um comando estabelecido por ti lá na criação do mundo, na criação do homem, na criação das coisas? Ou isso é algo novo, é uma operação nova tua? Eu perguntaria, então, quando Jesus, por exemplo, ali acalma os ventos do mar de Genezaré, eu perguntaria isso a ele, não tenho dúvida disso. Eu deixaria de religiotizar o grande feito de Jesus e perguntaria para ele, me responde uma coisa. Quando tu fez com que o vento se acalmasse, quando tu criou o vento para que dessa atmosfera humana, desse campo da terra,
tu colocou, tu já determinou, tu deu alguma ordem de comando na criação, que quando ouvisse a tua voz, então calma-te vento, o vento acalmaria, ou simplesmente tu deu uma ordem agora, e isso é algo até novo, é uma operação nova tua, ou isso para o Senhor é normal, fazer um vento em uma região se acalmar, isso já vem da origem, na criação do vento, tu já deu os comandos. Olha, hoje o ser humano, a ciência humana do nosso cotidiano, a ciência tecnológica, ela criaram aparelhos maravilhosos de que sobre comando, que aceita o comando, então você vai lá, compra um celular, você compra uma fechadura de uma porta, você compra um automóvel, e se nós seres humanos estamos vivenciando isso, então o sujeito diz, olha, esse carro aqui vai receber o teu comando para ligar, para desligar, para travar as portas. Olha, a tua casa vai receber agora nós vamos armar aqui um centro, alguma coisa eletrônica, e ele vai ouvir os teus comandos, as luzes vão se apagar e acender segundo ao teu tom de voz, vai reconhecer a tua voz. Então eu queria saber se quando tu acalmou o vento, na criação do vento, tu já estabeleceu a ordem de comando para ouvir a tua voz? Eu gostaria de entender isso. Pedro, quando anda nas águas, como não perguntar a Jesus? Isso é normal na tua eternidade, no teu habitar, no teu planeta, no teu universo? Isso é normal? Lá se pode andar sobre as águas? Que aqui nós temos variações. Pedro tentou andar, deu alguns passos e afundou. Mas na eternidade, na tua morada é assim. Lá há essa possibilidade de não fraquejar, não ter medo, não se assustar e andar por cima das águas? Ou isso é algo novo que tu criou só para aqui, para este momento? Eu perguntaria, não tenho dúvida disso. Então nós vivemos a fé em Jesus, a esperança de morar com Jesus é muito mais além do que nós aprendemos até agora nas igrejas, nas religiões, é muito mais além. É realmente você abraçar a causa dele, abraçar o plano dele para isso, de te levar, de fazer com que o homem more na sua eternidade, no seu habitat natural. Então, é uma coisa maravilhosa. Como abandonar isso? Como o homem não ter o prazer de conhecer esse? Como que Jesus é apresentado ao mundo como filho do Deus vivo? O próprio Deus, encarnado em um ser, nasceu como homem, que poderia muito bem viver na sua eternidade, não precisar ter nascido, como ele diz que o reino dele não é deste mundo, porém rege as leis naturais do mundo. Então eu queria saber como funciona isso, como desprezar um ser que ressuscitou mortos, curou leprosos, curou paralíticos, curou cegos, deu esperança de vida eterna, de uma morada após morte. Como eu não conhecer essa pessoa? Como eu viver essa vida e não fazer questão de conhecer alguém que promete existir por toda uma eternidade, que te promete isso? Seria eu ignorante? Seria eu em uma tremenda ignorância de não, no mínimo, não querer conhecer? Como que vivemos em um mundo onde pessoas confessam que amam a Cristo, que conhecem a Jesus, que quer viver com Ele na eternidade, e você simplesmente se posicionar e dizer, eu não quero, eu não preciso, eu não preciso de viver mais do que 70, 80 anos, talvez isso, se for um milagre viver isso, que é um milagre para quem já vive isso e tal. Então, como não conhecer? Isso eu gostaria de realmente perguntar para as pessoas. Por que as pessoas não querem conhecer? Eu vou dar uma pausa aqui, só um minutinho. Vamos dar realmente é de impressionar. Não, o que é de impressionar não é alguém que crê e espera tanto na vida eterna, mas o que é de impressionar é você viver neste mundo e você vê que as pessoas não fazem muita questão de conhecer, até mesmo cristãos que creem em Jesus,
estão envoltos a algumas igrejas, orbitando ali em torno de algumas igrejas, de alguns pastores, em promessas materiais, promessas de resoluções dos seus problemas para essa vida, e pouco se importa com o futuro, com o porvir, com a vida eterna. Então, é uma pena isso, é uma pena. Eu sinceramente, eu gostaria muito que os que querem Jesus, que falam de Jesus, se rendesse a isso, se rendesse a essa esperança maravilhosa de que num dia nós iremos viver tão somente uma vida real como nós vivemos aqui, uma vida natural como vivemos aqui, só com a diferença, por a eternidade não ser como o nosso tempo perecível, o tempo limitado, um tempo predeterminado talvez para deixar de um dia de existir, que há essa probabilidade muito grande. Com certeza absoluta, em tudo falando, a eternidade deve ser extremamente muito mais evoluído, muito mais avançado do que nós vivemos aqui. Então é isso que nos espera. Talvez se Jesus fosse falar dessas coisas lá para os discípulos, ou talvez se tivesse escrito na Bíblia, durante o século, até o século XVIII, seria um choque. Imagine Jesus falando de tudo que existe no seu habitat. Seria um choque. É a mesma coisa de você chegar falando no século I sobre da tecnologia que existe hoje, inclusive os aviões e os carros. Quem iria acreditar em alguém? Quem iria dar crédito? Você chegar no século I, até o século XVII. Você chegar até o século XVII falando do que nós vivemos hoje. A era da comunicação, das redes sociais, a era da robótica, a era da informática. Então, gente, da comunicação, da internet, quem queria acreditar? Iria dizer, você está delirando, você está falando de outro universo, isso é uma utopia, entendeu? Então, com certeza, Jesus falou de coisas gloriosas, maravilhosas para os discípulos, e provavelmente eles não escreveram porque eles preferiram, por ser muito ligado a Israel, ligado a Jerusalém, um povo muito religioso, muito ligado à religião. Então, talvez, se Jesus falou de coisas maravilhosas para eles, não fizeram questão de escrever, mas o que importa é que para nós o que escreveu foi essencial. Mas eu espero essa vida real. A minha esperança na vida real, ela é tão real, ou talvez muito mais sólida, do que amanhecer o dia amanhã. Porque eu sei que o dia vai amanhecer amanhã, eu só não sei como vai ser o dia amanhã. E isso é assustador. Isso nós podemos acordar pela manhã, lembro que do grande dia, da depressão, da queda das torres, quando nós acordamos e vivemos aquela manhã, amanhã nosso semblante caiu, o mundo caiu o semblante do que estava acontecendo. Então é isso, a gente pode acordar amanhã e o mundo entrar em uma depressão coletiva e profunda. Mas quanto à nossa esperança pela eternidade, é o contrário, porque se cremos na eternidade, imagine o que há em nosso coração em crer nas promessas de Jesus na eternidade, onde sem dor, sem morte, sem calor algum, onde há paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Então é isso aí, é uma pena. Mas eu gostaria que as pessoas, olha, quer ver, principalmente as pessoas que tiveram perdas. Eu também tive perdas. Eu também conheço, eu sei o que é a dor de perder alguém que amamos, família, irmãos, parentes, esposas, maridos, filhas, sogros, sogras. Nós sabemos disso. Mas o que nos traz a felicidade é saber que para Deus não existe morte. Para Jesus não há morte. Eu tenho certeza de uma coisa, que Jesus ressuscitou Lázaro, não é verdade? A pergunta que, às vezes, alguns fazem: o que foi que morreu de Lázaro? O corpo. Mas Lázaro não morreu, o espírito não morreu, a alma não morreu. É lógico que não. Então, quando torna a dar vida a Lázaro, a ordem ali poderia ser dada: vai ou volta. Vai, volta. Entendeu? Então, do mesmo jeito que a vida que tinha saído de Lázaro voltou para o mesmo corpo de Lázaro, poderia essa mesma vida entrar no próximo corpo que Lázaro ia receber na eternidade.
Deu para entender? Então vamos lá, eu morro hoje aqui, estou morto. Aí eu vou ser sepultado. Aí Jesus diz assim, eu vou ressuscitar ele. Se eu souber dessas intenções de Jesus, eu digo, não faz isso comigo não. Quiser me ressuscitar, me trazer de volta à vida, me traz em outro corpo. Pega um desses corpos aí no necrotério aí, e principalmente, põe-me em um corpo de um jovem, de um adolescente, põe eu em um corpo de um jovem. Mas não me põe eu nesse corpo gordinho e com lesão de medula, não, cheio de dores como eu estou aqui agora. Deu para entender? Então, é isso. Você morre? Não. O que morre é teu corpo, o que morre é teu físico. Mas você não morre. Deus não é Deus de morto, Deus é Deus de vivos. Então, de uma coisa é certa. Talvez será que explica porque muitos não reconheceram o Messias quando ressuscitou? E quando Jesus morreu o Espírito de Cristo? É claro que não. Morreu a pessoa de Jesus, morreu... o Deus morreu? Não. Eu tenho dúvida que nesses dias que Jesus desceu à sepultura, grandes coisas ele fez por todos, em toda a era humana, não tenho dúvida disso. Agora, o corpo de Jesus, Jesus Cristo, homem, esse sim, esse morreu. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Isso para nós é maravilhoso. Agora, uma das coisas que às vezes eu fico perguntando para Deus, então quando Jesus morre, com certeza, 33 anos, já teria algum traço da morte na vida dele. Como, Paulo? O traço da morte Então, quando Jesus nasceu, digamos, tinha um primeiro dia de vida. 33 anos é 33 anos morrendo. Igual eu, tenho 54 anos, vivendo, morrendo. Quer dizer, daqui para frente a tendência é o corpo ir se inclinando até descer a sepultura ou, quem sabe, morrer antes. Então é isso aí. Então quando Jesus morre, certamente se havia na pele dele, no corpo dele, alguma bactéria, porque andavam muito de pé, andavam muito em deserto, e com certeza na noite que foi esbofeteado, e colocaram espinho, machucaram muito, com certeza houve algumas inflamações em Jesus. Então, se houve algumas inflamações, sem dormir a noite inteira, apanhando, então, com certeza, traços da morte humana se apoderou-se do corpo de Jesus, ao ponto de morrer, ao ponto de houver paralisia, quando espetaram o seu corpo com a lança, o derramar do seu sangue. Então, tudo isso, quando Jesus ressuscita, com certeza os traços da morte já não existiam mais. Se você pegar uma minha imagem hoje e pegar a minha imagem de 40 anos atrás, você me reconheceria? Não. Por quê? Porque eu hoje, 55 anos, é traço da morte. Mas com 10 anos de idade, quais os traços da morte que eu tinha? Os traços de 10 anos. E de 55, traço de 55. Quem reconheceria uma pessoa com 85 anos? Quem reconheceria uma foto dela com 10 anos, 8 anos de idade? Ninguém reconheceria. Então, com certeza, Jesus, quando ressuscitou, no mesmo corpo do qual foi crucificado, com certeza absoluta, todo o traço da morte que havia nele, no corpo físico, eu estou falando, morreu. E na hora de ressuscitou, essas coisas não ressuscitou. As bactérias, se houve inflamação, não ressuscitou. Ressuscitou a perfeição. E é isso que nós vamos esperar na eternidade. Então, quando nós morrermos, esse corpo aqui, ele ou transformado ou mortos, ou indo para a terra, ou os que são consumidos no fogo, ou no chão, enterrando, ou cremando, para todos os efeitos, não importa. Estão cremando o corpo, então o que morre é o corpo. Mas a vida não, a vida continua, a vida é viva. O nosso eu sempre existirá, o nosso espírito, a nossa alma sempre existirá. E não há diferença para nós, se Deus nos colocar em novos corpos. Que diferença para você? Sendo você mesmo? Você já imaginou? Você, quando morrer e ao ressuscitar com Cristo dos mortos, ou você ser transformado a sua matéria em uma matéria imortal, você ter lá tato, você ter audição, você ter paladar, você ter sensibilidade, você ter tudo, só em um corpo imortal?
Que coisa maravilhosa e gloriosa, não é? Então, a esperança que nós devemos ter em Jesus é estar além dessa vida religiosa que eles oferecem para a gente. Está muito além disso. E é isso que eu penso, e é isso que eu vivo, e é isso que eu anseio, que eu almejo. É que as pessoas vivam isso, que as pessoas imaginem, pense um pouquinho. Nossa, as promessas de Jesus, você acreditaria se você morasse, por exemplo, em um outro universo? Que não fosse o universo de Deus, seja o universo em uma dessas estrelas. E alguém chegasse para você e dissesse assim, olha, eu sou de um planeta chamado Terra. E lá tem isso, isso, isso e isso. Lá tem carro, lá tem avião, lá tem grandes navios que flutuam nos mares e levam milhões de toneladas. Lá tem televisores, lá tem internet, lá as pessoas veem falando à distância. Lá todos os acontecimentos na Terra você consegue ver e ouvir simultaneamente e ao vivo. A pergunta é, se você morasse em um outro planeta, se você morasse em Marte, por exemplo, você acreditaria em uma história dessa? É claro que você não iria acreditar, não é? Ia dar no mesmo. Agora, no caso de Jesus, ele nos fez crer nisso. Ele nos pôs fé em nós. Esse veículo maravilhoso que Deus nos deu, a fé, esse dom gratuito de Deus. E isso é glorioso. E isso é maravilhoso. Agora, eu não posso parar só nisso. Isso me salva. Mas eu estou vivo. Então a esperança me dá paz. Essa esperança dessa convivência no pós-morte pela fé, me dá alegria, me dá prazer até de viver essa vida. Dizer, poxa, eu vou aproveitar um pouco daqui. Se isso aqui é só um petiscozinho que nós estamos vivendo, então eu vou aproveitar um pouco daqui. Se é casado, aproveita mais a esposa, né? Se é pai, aproveita mais o amor aos filhos. Se é filho, ame mais os pais e daí por diante. Isso aqui é um prenúncio do que nós vamos viver. A diferença é que lá é sem corrupção, sem violência, sem Lula, sem Cunha, sem Dilma, sem Temer, sem Aécio, sem Gilmar Mendes. Essa é a diferença. Não é maravilhoso você viver em um mundo assim? Não é maravilhoso você viver em um mundo que não tem pessoas más, que não tem pessoas ruins, onde as coisas não se decompõem, onde as coisas não se deterioram, onde não existe a traça, nem a barata, nem o rato. Você tem ideia da perfeição, como diz o apóstolo Paulo, quando o perfeito vier, nós seremos perfeitos como ele. E como ele mesmo diz, ele um dia ilustrando isso, diz, a carne de peixes, a carne de animais e a carne de aves, e a carne humana. Por acaso não haveria carne espiritual? O que quer dizer? Ele está falando de um outro corpo físico diferente, não desse. Ele está falando de uma outra matéria, não essa. E eu corro atrás de viver isso, eu espero viver isso. Por isso que a morte não me assusta tanto, pelo contrário. Pelo contrário, é como uma canção do amanhã que você desperta, até mesmo nas mortes. Você diz assim, ainda bem que existe a morte. Você já imaginou você viver a vida inteira aqui nesse mundo? Você já imaginou você ser eterno aqui nesse mundo? Que loucura, que frustração seria chegar um dia que você queria morrer de tédio. Porque a vida, nós temos um tempo de vida que é gostoso viver. Mas se for ver 300 anos carregando Paulo Maluf nas costas, Lula, Dilma, políticos criminosos, políticos mentirosos, ladrões, corruptos. Você já imaginou você viver assim? Você já imaginou você viver risco de cair de avião? E eu espero, na eternidade, né, ter um maravilhoso transporte, onde eu não corro risco de morrer, nem o transporte se cair. Então, Paulo, provável, é claro. Se nós estamos caminhando na Terra para isso, em um período de tempo, o mundo vai viver que avião não vai cair mais, como hoje é muito difícil cair um avião, é raro cair um avião. Não é isso? A cada acidente há uma nova tecnologia para evitar aquele tipo de acidente. Se nós, seres humanos, conseguimos viver isso, imagine, e isso não é história curta do homem, agora imagine uma história eterna. O tempo que já existe, a eternidade. O que deve já ter criado. O que deve existir, criado pelo próprio Deus. Se a gente for pegar aí a própria natureza, essa criação maravilhosa, que é a impressão que dá que a natureza
tem mente, que a natureza é consciente, que a natureza pensa. Não é, ela é programada para fazer o que faz. Então isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. É, não, não dá para viver fora dessa esperança de um dia morar na eternidade. Não, não tem como viver sem isso. Eu não conseguiria viver sem isso. E agradeço a Deus por ter nascido, para mim poder viver isso e ter a esperança, ao menos de pensar. Você já imaginou? Olha, se eu tivesse nascido e não raciocinasse como o homem raciocina, nós temos o raciocínio, e logo eu penso, logo existe, foi um dos filósofos, não sei se quem citou isso, não lembro dele, um desses filósofos, quando eu logo penso, logo eu existo, eu penso e logo eu existo. Então, não sei se foi Copérnico, não lembro. Então é isso. E se a gente não pensasse, era muito. Tá certo que a gente ia viver como os animais, nascer, comer, beber e morrer. Nascer, comer e morrer. E até as formigas trabalham, né? A gente ia trabalhar, talvez, porque os animais também trabalham, tem que caçar para comer, né? É a ordem das coisas. Então, seria triste viver assim. Eu, se pudesse, daria consciência da existência dos animais para, quem sabe, eles pedir clemência a Deus, que também não deixasse ele de fora. Mas isso é coisa entre Deus e a criação. Mas uma coisa é certa, ele nos deu essa sabedoria, ele soprou sobre nós esse entendimento maravilhoso de você entender que é ser humano, que é gente, que você pode pensar, pode escolher. E dentro dos pensamentos e das escolhas que eu escolhi ter a esperança da vida eterna só porque Jesus me prometeu isso. Então, procuro fazer valer a vinda dele aqui na terra e dar a vida por mim, para que eu aceitasse essa esperança. E eu espero que todos também façam isso, até mesmo os cristãos, que não dê muito valor a essa esperança das coisas físicas e materiais que as igrejas prometem a elas, porque isso são coisas do cotidiano e dor de dente vai e volta, entendeu? Pé quebrado, quando cura o direito, ferra o esquerdo, e assim, você compra um carro hoje, amanhã ele tá velho, hoje ele bate, ele vira, amanhã ele pega fogo, amanhã você compra um novo, no outro dia não tem dinheiro para comprar novo, compra um velho, é isso aí, então, isso é muito pouco. Você é vivo, você é milionário, aí termina 70, 80 anos, para cima de uma cama, morre, deixa 40 empresas aí, lá, lembra do vice-presidente da República? E é isso, gente. Se a vida se consiste só nessas coisas, é muito vazia, é muito pouco. Agora mesmo, um dos grandes diretores presidente acho que da Fiat, né, morreu. É isso, tão novo. Não dá para viver como vive os que não amam e não querem sequer conhecer essa pessoa chamada Jesus, cujo verdadeiro nome dele é o Yeshua, é o enviado, o Cristo de Deus, o verdadeiro Cristo de Deus, aquele que morreu por nós. E é isso, eu espero que se um dia você assistir esse vídeo, você possa também tirar suas conclusões e tu possa despertar em você essa fé também. Para os que pensam, essa besteira dele, é coisa da cabeça dele, essa fé que ele tem, essa esperança que ele tem, eu não perco nada em pensar assim, não perco nada em esperar esse momento maravilhoso para com Deus. Amém? A paz do Senhor Jesus. Até mais. Até logo.